Preocupação, o mal do século. As pessoas passam a vida preocupada e pouca gente fala sobre esse mal que assola pobres e ricos. A preocupação, ela é a causa de muitas doenças crônicas. Muitas doenças que se manifestam é oriundo da preocupação. Hoje vamos falar da preocupação de uma forma que você nunca viu antes. Eu sou Tony Madá, escritor e reprogramador de paradigma. Você é do tipo que começa a sofrer por antecedência por conta da preocupação? Eu fico muito à vontade para falar desse tema porque eu era essa pessoa. Eu me considerava o maior preocupador do bairro da Lapa. Eu me preocupava com minha saúde, eu me preocupava com medo de ser assaltado, na época eu era taxista, eu me preocupava em pagar a pensão alimentícia, eu me preocupava em pagar o aluguel, eu tinha N preocupações que viravam cavalo de batalha. Eu tenho certeza que esse conteúdo, logo de cara, já você que está em casa se identifica com ele, ou seja, esse conteúdo de preocupação tem endereço certo para muita gente. No livro Como Vencer as Preocupações e Começar a Viver, esse livro foi escrito em 1930, na época da Segunda Guerra Mundial, ou seja, o período de depressão, como a gente ouve falar na história, uma época que o mundo estava todo em uma situação muito difícil psicologicamente. E o autor desse livro, o grande Dale Carnegie, que é o mesmo autor do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele é muito feliz nesse manual, que não é um livro, é um manual que você tem que lê-lo todos os dias para pôr em prática como vencer as preocupações e começar a viver. Eu perdi as contas de quantas vezes eu já li esse livro. Toda vez que você lê ele de novo, você extrai preciosidades que você não tinha visto na vez anterior. E eu recomendo a você que leia esse livro, porque tudo que eu vou falar aqui hoje é baseado nesse livro que me ajudou de forma exponencial. Tem pessoas que vivem numa neura da preocupação, como eu vivia, como a maioria de nós vive. Ou seja, as pessoas, quando morrem de uma determinada doença, a doença é oriundo da preocupação, como eu disse anteriormente. Ou seja, nas lápides dos túmulos, era para ficar escrito essa frase: 90% das pessoas morrem de preocupação. E eu te pergunto, qual é a sua preocupação que tem te assolado? Eu sei que não é uma, não é duas, é 10, é 20, é 30. A nossa mente, como diz o grande doutor Augusto Cury, a nossa mente, ela é mentirosa em alguns momentos. Ela está sempre projetando cenários catastróficos que nunca acontecem. Isso só serve para fomentar o estresse, a apreensão, o medo que algo de ruim aconteça. E toda vez que você fica nessa neura sobre algo, na iminência que aquilo pode acontecer e não acontece, geralmente a gente não se toca e fala assim: puxa vida, eu não vou me preocupar mais, porque aquilo que eu estava preocupado não se concretizou. Geralmente você entra numa espiral, num piloto automático, e você, por conta dessa situação que eu falo no meu livro, Quarentena da Paixão, que é a fraqueza de atenção e a pobreza de imaginação, acontecem coisas no nosso psique todo santo dia, mas como estamos num piloto automático, a gente não se dá conta e segue seguindo o padrão dia após dia, mês após mês, ano após ano, e não sai dessa espiral de preocupação. A preocupação, ela é também oriunda do ambiente que você vive.
Se você vive num ambiente de pessoas preocupadoras, de pessoas que têm um estresse de preocupação, você vai desenvolver a preocupação. Ontem, num outro podcast, eu falava sobre a reclamação e sobre a gratidão. Ambos são hábitos que você aprende. Gratidão, hábito bom. Reclamação, hábito nocivo. E a preocupação, ela é tão contagiosa como a reclamação. Talvez você traz uma carga genética por conta do paradigma dos seus ancestrais e você não consegue se livrar da preocupação. Para você é um hábito normal. Você acha muito algo rotineiro se preocupar. Você acha que para resolver determinados problemas, você precisa se preocupar. Isso é uma mentira da sua mente que está condicionada a fazer você se preocupar infinitamente. O ser humano, eu costumo dizer, que é como um roborzinho com bateria infinita. Por conta de um paradigma que está dirigindo a sua vida, você está repetindo o padrão, sempre atraindo mais do mesmo. Por quê? É um paradigma que está no seu subconsciente e você não sabe. Você não faz o que você quer. Você faz o que o seu paradigma dita uma regra. É como um software que está rodando a segundo plano no seu psique e você não sabe. E ele que dá as cartas. Você acha que é o seu intelecto, que é a sua razão. No entanto, não. É o subconsciente na forma de um paradigma que está fazendo você agir dessa determinada forma. Muitas das vezes o seu resultado é adverso. Pela razão você tenta mudar os seus padrões e você não consegue, porque você precisa aprender como você funciona e só dessa forma você começa a mudar. E hoje vamos começar mudando pelas preocupações. Eu era uma pessoa, como eu disse, que me preocupava com coisas infundadas. Sabe aquela hora que você deita para dormir e o sono vai embora? E começa a passar um monte de caraminhola na sua mente. A maioria só coisa negativa, castelos de males catastróficos ficam ali fomentando. E você sabe que um pensamento, ele leva a outro. Pensamentos são ondas cósmicas que penetram tempo e espaço. Você sabia que seu pensamento é mais poderoso do que o raio laser? O raio laser, perto do seu pensamento, ele é brinquedo. O seu pensamento, ele viaja em milésimos de segundo. Faça o teste agora. Começa a pensar agora que você está no Japão. A gente sabe que o Japão é 24 horas na frente do Brasil. Ou seja, lá agora é dia. É exatamente o mesmo horário. Mas lá agora, ou seja, lá agora é noite. Aqui é dia. Lá é noite. Se imagine andando pela cidade de Tóquio, com toda aquela tecnologia fabulosa que os japoneses desenvolvem. Imagine você lá agora. Isso é fração de segundo. Você está lá na sua imaginação. Esse ou essa é sua maravilhosa mente que é capaz de criar cenários bons e cenários ruins. Só que, infelizmente, as pessoas, elas focam nas coisas ruins. Quando eu estava no táxi, eu sonhava direto sendo assaltado, levando tiro, morrendo. Gente, vocês não fazem ideia do inferno que é esse tipo de sonho. Ele é tão real que você acorda em sobressalto de um pré-pesadelo que aquilo está acontecendo. Por que que acontece isso? Porque o seu subconsciente, ele registrou o seu medo, lembrando que o medo é o sentimento mais poderoso que o ser humano possui. Ele é tão forte que ele é capaz de materializar o sentimento que você está nutrindo. Imagine isso todo dia, você com medo de ser assaltado. Qualquer medo que você tenha,
ele vai materializar por um tempo determinado. É como uma semente. A semente ela tem um tempo de incubação, assim como a gestação da vida, que são 9 meses. O medo é como semente. Semente as pessoas carregam no bolso. E o medo é altamente contagioso. As pessoas lançam sementes do medo nas outras e as pessoas são contaminadas por esse medo e acabam ficando ali cerceadas. Portanto, comece hoje a mudar o seu conceito de medo e se livre da famosa e cruel preocupação que tem te assolado. Então eu era assim no ano 2000, ou seja, no ano 2020. Eu fui taxista de 2007 até 2020, quando veio a pandemia, e a minha vida mudou, como todos já sabem, nos meus outros podcasts que eu conto, acerca do meu livro Quarentena da Paixão, a qual eu escrevi, e tudo de lá para cá começou a mudar na minha vida através de uma paixão virtual. Eu aprendi a conhecer inteligência emocional e minha vida mudou. Ou seja, muitas pessoas acham que esse livro ele só fala de paixão. Ele começa com paixão, mas ele é arremetido em determinados capítulos para inteligência emocional. É isso que eu ensino hoje com muito amor e carinho, porque foi algo que mudou o meu psique. Ou seja, mudança de mentalidade é mudança de destino. Pois é, pessoal, eu padeci com muito medo ao longo do meu tempo de táxi. E tudo que você tem medo, ele vai se materializar de alguma forma, conforme eu tenho falado. Então você precisa colocar um ponto final nessa preocupação que fomenta a criação de algo, de situação que você não quer. E é isso que eu vou falar aqui hoje nesse podcast. A gente costuma nutrir sentimentos de coisas que a gente teme. O temor, ele é algo cruel e dominador. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. A gente costuma a criar cenários catastróficos, como eu disse, antes mesmo deles se concretizar. Tem pessoas indo no seu próprio velório antes de ele acontecer. É uma situação muito séria. As pessoas que sofrem por antecedência, já criando o mal antes que ele se materializa. Se você não colocar um ponto final, ele vai acontecer. Por quê? Você atrai, através da lei da atração, aquilo que você quer e aquilo que você não quer. Infelizmente, as pessoas elas focam no que elas não querem, achando que estão se precavendo do mal. No entanto, elas estão fomentando para que isso aconteça. Ou seja, tem pessoas lavando louças que ainda não estão sujas. Você já pensou você com medo do amanhã, que a maioria das pessoas elas ficam dessa forma? A oração mais conhecida do mundo é o Pai Nosso. No determinado ponto do Pai Nosso, ele fala, a oração fala, dai-nos hoje o pão de cada dia. Tem pessoas querendo todos os pães de cada dia hoje, agora. Você imagina se Deus, o universo, te desse tudo o que você precisa em forma de alimento agora? Você ia perder praticamente 95%, porque ia estragar, você não ia ter aonde guardar. Mas Deus que é sábio, ele vai dando aos poucos a cada dia. E vós, homens de poucas fé, os pássaros não trabalham, os pássaros não fiam, não tecem, e o Pai do céu prepara
o alimento para eles todos os dias. E vós, homens de pouca fé, que não acreditam no amanhã, que querem carregar todo o peso de ontem junto com o peso de hoje. E eu te digo, a soma do peso de ontem mais o peso de hoje fará qualquer pessoa, por mais forte que ela seja, sucumbir. Mais uma vez eu cito o versículo bíblico. Basta cada dia o seu mal. Foram ensinamentos dados pelo nosso Senhor Jesus há muitos anos atrás. E esse ensinamento, naquela época, já tinha gente estressada. Senão ele não teria passado. E hoje, no século XXI, onde tudo é a base de fritar pastel, talvez você que está me ouvindo agora, nesse podcast, você está esbaforido, não está dando nem muita atenção no que está falando, no que eu estou falando, que pode mudar a sua vida. Pare, respire fundo, viva um dia de cada vez. As pessoas estão sempre vivendo ou no futuro ou no passado. Nunca vivem no momento presente. O medo, ele só vive no futuro e vive também no passado. Uma mente estagnada é criadouro do medo. Qual é o seu temor nesse dia? O que está te assolando a ponto de você viver nesse cavalo de batalha de preocupação? Pare os seus afazeres, pare a sua vida agitada por um tempo, respire fundo e comece a recalcular a sua rota. Eu vou contar uma metáfora aqui muito poderosa. Essa metáfora, ela é um insight. Todos nós usamos o Waze. A maioria das pessoas não andam sem o Waze. GPS. Quando você erra o caminho, o que ele fala para você? Seu burro, você errou o caminho, estúpido, retardado. Ele não fala isso. Ele, na diplomacia, recalculando a rota. Recalcule a rota que você está. Ou seja, o caminho que você está errado. E você continua nele. Que é o caminho da preocupação que está te levando a doenças. Você que me ouve, você pode estar enfermo por doenças que muitas das vezes a medicina não consegue diagnosticar, que é oriundo do seu psique devido às preocupações que tem te subjugado day by day, every day, every day. Comece a recalcular essa rota. Você está no mau caminho. A preocupação, ela é um mau caminho. Recalcule essa rota hoje, através desse podcast. Esse podcast tem endereço certo e é para os preocupadores de carteirinha. Eu era ex-preocupador. Eu não vou dizer que eu estou 100% liberto. Eu hei de chegar nesse nível. Vencer as preocupações é um processo. E eu estou nele. Eu me empenhei nele desde 2020. Já faz 5 anos. Eu melhorei muito. E eu tenho certeza que você que me assiste ou que me ouve, se você começar hoje nesse processo maravilhoso e abençoado, em pouco tempo você vai ter as preocupações dominadas e a sua vida será muito mais leve. Ou seja, tem um livro que fala assim: não leve a vida tão a sério. Quem leva as preocupações a ferro e fogo, como eu fazia, a gente leva a vida à base de vida ou morte. Isso está acabando com o seu psique e maiormente com sua saúde. Comece a rir dos seus erros.
Eu era uma pessoa muito ranzinza, muito taciturna. Eu lembro que minha ex-mulher, ela falava assim pra mim: nossa, muda a sua cara, você é muito nervoso. E eu, que não conhecia, eu falava assim: eu só tenho essa cara, que se dane quem acha ruim a minha cara. Eu estava errado. Eu não sorria nem por decreto. E a partir de 2020, eu comecei a ver a vida de uma outra forma. Ou seja, todos nós vemos a vida com os nossos óculos. Os óculos de preocupação é os piores óculos que existe. São óculos ofuscado, óculos riscado, óculos que estão precisando ser trocado o ano retrasado e você insiste usando esse óculos. Além de você estar no caminho errado, que o GPS já falou, o GPS da vida, o GPS que fala através desse podcast, livre-se da preocupação, ele já alertou e você continua. Você imagine, no caminho errado e com óculos que não está enxergando direito. Tire esses óculos, coloque o óculos da inteligência emocional, que vai mudar a sua vida de forma exponencial. Eu nunca vi nas redes sociais ninguém falar da preocupação. Se o grande Dale Carnegie, que escreveu esse livro em 1930, se ele fosse vivo, ele estaria nos podcasts, falando o que eu estou falando. Mas em nome dele, o saudoso Dale Carnegie, um grande homem que deixou um benefício imensurável para o mundo. E a história dele é uma história muito triste. Ele perdeu o dedo quando era criança no Missouri, nos Estados Unidos. Veio de uma infância cruel. Estados Unidos, todos sabem, faz muito frio, temperaturas negativas, de 10 graus negativo, 20 graus negativo. E ele falava que ele ia para a escola, numa pobreza tremenda. Ele morava numa fazenda. A bota que ele usava no meio da neve, cheia de água. O pai extremamente pobre, os pais extremamente pobres. E ele chegou num patamar de um dos maiores escritores do mundo, à base de muita dificuldade. Dê valor a esse conteúdo que hoje está sendo creditado a você gratuitamente. Nessa época, no início do século XX, não havia internet, não havia nada. As pessoas que tinham acesso a conhecimento eram as pessoas que eram pessoas privilegiadas. E hoje você coloca nas redes sociais, você vê conteúdos no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, aonde for você vê conteúdos de valor que agregam para a sua vida mudanças radical. Pare de procrastinar. Pare de cochear em dois pensamentos. Eu sempre falo, você não veio aqui a passeio. Você tem um propósito de vida. E esse conteúdo, ele vai te desbloquear. Eu sempre falo isso nos meus podcasts. O seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Todos têm um propósito. O problema é que o propósito da maioria das pessoas está arquivado, empoeirado, está oculto. Parece que nem existe, mas ele está lá. A partir da hora que você começar a acessar essas riquezas que está dentro da sua maravilhosa mente, você começará a mudar a sua vida. Ou seja, pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram ação. E ação gera resultado. Os resultados que você vai ter a partir do momento que você mudar o seu psique vai fazer você se beliscar e se olhar no espelho. Será que esse sou eu? Você vai se orgulhar da pessoa que você se tornou. Mas você precisa descer da arquibancada e começar a jogar o jogo da vida real para valer.
Uma das técnicas que pode ajudar você a melhorar o seu psique referente à bendita ou maldita preocupação é você se ocupar com alguma coisa que te traga algum contentamento. Geralmente, quando você está empenhado em uma preocupação, você só foca naquilo. E o nosso cérebro, ele só consegue focar numa coisa de cada vez. Se você está preocupado com algo que deu errado, ou alguma coisa que fugiu do seu controle, e você fica ali se martelando para resolver, e você não consegue resolver, a partir da hora que você foca em outra coisa, uma coisa boa, você pode perceber que você vai relaxar. Desta forma, você começa a ver como você funciona. Não esqueça disso. Seu cérebro, ele foca em uma coisa de cada vez. Ele não foca em 10 coisas junto. Ele mira em uma. E à medida que ele mira em uma coisa, acontece aquele fenômeno que eu falei. Os pensamentos de preocupação vai levando ao outro. Lembra que eu falei lá atrás? Pensamentos são ondas cósmicas que penetram tempo e espaço. O raio laser parece brinquedo perto do seu pensamento. Ele conecta uma coisa na outra em milésimo de segundo. E se você está preocupado em uma coisa ruim, só vai vir coisa ruim. Jamais vem uma sequência de coisa boa. A partir da hora que você se ocupar com pensamento de coisa boa, vem a sequência de coisa boa para a sua vida. Dessa forma, comece a se preocupar ou a se completar, a preencher a sua mente com algo que deixa você com contentamento, com alegria, seja um hobby, seja alguma coisa que você gosta de fazer. Aquilo faz com que você pare de se preocupar com aquela coisa. Porque quando temos algo que a gente não consegue resolver, a gente, ao invés de tentar resolver, fazendo essa seguinte pergunta: o que eu posso fazer para resolver isso? Geralmente não. Fraqueza de atenção e pobreza de imaginação. Você fica ali tentando resolver a base da preocupação, como se a preocupação fosse resolver. Ou seja, não é o que acontece com você que é o mal. É o que você faz com o que acontece. Você vê, bateram no seu carro, um exemplo. Nossa, vai virar um cavalo de batalha em cima desse ocorrido. Porque sua mente ela vai projetar uma série de males. Você não procura ali, por conta da fraqueza de atenção, pobreza de imaginação, ver o que você pode fazer para resolver o problema da melhor forma, sem se envolver emocionalmente com aquele mal. Olha a dica. Não se envolva emocionalmente com a preocupação. Porque se você se envolver, babau. Você está sequestrado mentalmente por ela. Sequestrado sem resgate. Não tem resgate com ela. Você já pensou? Será que tem alguma pessoa que já foi resgatada? Ou seja, que foi sequestrada por algum meliante? A pessoa que passa por um sequestro, ela sofre de um estresse pós-traumático violentíssimo. É algo terrível, só sabe quem passou. Ela nunca mais esquece. Isso quando ela sobrevive. E você está sequestrado pela preocupação, pelos males que tem te sobrevindo, oriundo dessa situação de dar um cartão de crédito ilimitado para as suas emoções. Presta atenção a próxima vez que a preocupação chegar sorrateiramente. Ela vem com um sapatinho de algodão, porque é hábito. Vou te dar outro exemplo aqui, matador. Quando você levanta da cama de manhã, você pensa em tomar banho, em escovar o dente, tomar café da manhã. Você fica pensando assim, será que eu vou? Como que faz? Como que toma banho? Como que
toma café. É automático, piloto automático. A gente vive no piloto automático. A preocupação é assim, ó, milésimo de segundo ela acontece. Comece hoje a dar uma ordem de stop loss para essas preocupações que tem assolado. O paradigma da preocupação, ele fomenta como um combustível infinito você se preocupar mais e mais e mais com algo que muitas das vezes não tem nenhuma probabilidade de acontecer. A gente fica fomentando que algo de ruim vai acontecer sendo alimentado pelas vozes na cabeça. Quais as vozes que passam na sua cabeça? É como se dentro de você tivesse outra pessoa te enchendo o saco 24 horas, te pentelhando, falando tudo que é negativo e nunca o que é positivo. Saiba que esse pentelho, ele não te define. Infelizmente, a maioria de nós, por falta de conhecimento, se define por esse pentelho que fica dentro da sua cabeça, que nada mais é do que o paradigma do mal, baseado em experiências de coisas que deram errado, porque a nossa mente, como diz o grande doutor Augusto Cury, que aliás, um dos maiores psicólogos do Brasil, faz um trabalho belíssimo na área de psicologia, ele fala que a nossa mente, ele fala do fenômeno RAM, registro automático de memória. Tudo que acontece de ruim na nossa mente vai para um fichário, para um arquivo infinito na nossa mente e fica lá arquivado. Quando acontece algo ruim, ele em fração de segundo, milésimo de segundo, pensamentos são ondas cósmicas que penetram tempo e espaço. O raio laser parece brinquedo perto dele. Escreva isso, coloque no espelho do seu banheiro, na porta da sua geladeira, para você nunca mais esquecer. Você está tropeçando por fraqueza de atenção e pobreza de imaginação. A partir da hora que você saber como você funciona, você para de dar o cartão de crédito ilimitado. Fenômeno RAM, registro automático de memória, vai buscar em fração de segundo tudo de ruim e trazer à tona para que você tenha e viva as experiências ruins como aquilo tivesse acontecendo. Seu subconsciente, pessoal, ele não sabe distinguir o que é real e o que é imaginário. Quando eu descobri isso, a minha mente explodiu. Vou dar um exemplo aqui. Quantos de vocês já teve aquele pré-pesadelo, eu vou chamar assim, que eu não sei o nome certo para esse fenômeno, mas você vai se identificar. Quantas vezes você está prestes a dormir e de repente, parece que você está caindo da cama? Quem já teve isso? Deixe no comentário desse corte. Sensação como se você estivesse caindo da cama e você se acorda atordoado. Eu já tive isso várias vezes. O que é isso? Isso é um fenômeno de defesa do seu subconsciente. Ele não distingue o que é real e o que é imaginário. Então ele acha que você está caindo por algo que está ali no seu subconsciente, ou um sonho que está caindo, ou sei lá o quê, porque o arquivo do registro, o registro RAM é imenso. A gente não sabe o que tem no seu psique. Tudo que acontece é arquivado. Aí o que ele faz? Ele te acorda. O mecanismo que ele consegue fazer é te assustar para te acordar. É assim que acontece com a preocupação. Você está vivendo o inferno antes dele acontecer por conta de você colocar tanta energia negativa naquilo que você não quer. Por conta de temer ao passado. Ou seja, temer ao futuro. E às vezes ao passado. Tem preocupação que é do passado e preocupação do futuro.
Vamos mudar esse quadro de preocupação hoje? Vamos começar a virar essa página tão cruel e dominadora que tem te assolado? Você pode fazer melhor. Eu sei que o caminho não é fácil, mas é possível. Não foi fácil para mim. O maior preocupador de carteirinha do bairro da Lapa. Esse que vos fala. Se eu for contar as preocupações infundadas que eu já tive, vocês vão dar risada de mim. Eu citei algumas preocupações. Eu já tive preocupações bizarras. E eu tenho certeza que você tem essas que eu estou falando e muito mais. Preocupações sem nexo. Isso drena o seu psique. Até quando você vai viver assim? 2025 está praticamente no fim. Imagine você colocar em prática 10% do que eu estou falando aqui hoje. Como estará a sua vida daqui 6 meses, daqui 1 ano? É essa vida que espera por você. Você pode, você pode, você pode, você pode, você pode mudar o seu psique a partir desse podcast. A maioria de nós temos até conhecimento sobre como vencer as preocupações e começar a viver. Mas tudo que você não faz uso, muito embora conhecendo, você não implementa, você não põe em prática, você não pratica. E isso não te trará benefício nenhum para a sua vida. Você precisa pôr em prática o que está sendo falado aqui. Porque o que eu estou falando aqui não é coisa nova. Dale Carnegie escreveu sobre isso em 1930. Como eu bem disse, na época da Depressão Americana, já havia preocupadores de carteirinha. Hoje, muito mais. Só que a gente não põe em prática. É mais fácil seguir a manada da preocupação. É muito mais fácil achar que se preocupar vai funcionar. Não tem um dito popular que fala assim? Tristeza não paga dívida, preocupação, muito menos. Você se preocupar com algo vai resolver o problema? De jeito maneira. Você vai arrumar BO para a sua saúde, porque a preocupação ela vai sofrendo mutação no seu psique, contamina todas as suas células e você vai desenvolver doenças gravíssimas, doenças crônicas. É isso que você quer para a sua vida? Tenho certeza que não. Coloque a preocupação embaixo dos seus pés. Comece a dominar ela. De que forma, Tony? Viva em compartimentos limitados. Como que é isso? Viva um dia de cada vez. Os problemas de hoje é para hoje. Os de amanhã você resolve no amanhã. As pessoas querem resolver tudo à base de fritar pastel. Não é assim que as coisas funcionam. Tem um livro muito poderoso, assim como esse aqui, do Dale Carnegie, Como Vencer as Preocupações e Começar a Viver, chama-se Mindfulness, que a tradução em português é momento presente. A maioria das pessoas, por conta da maledita preocupação, nunca vive o agora. Como eu disse, o medo ele fomenta, ele tem a sua maior força no futuro e no passado, nunca no momento agora. O que você pode fazer agora melhor
para extrair o melhor da vida que está acontecendo agora. O passado já foi. O futuro não existe. Viva o agora. Quando você vive o agora da melhor forma, não se preocupando com o futuro, você está criando o futuro. Tem pessoas que podem falar, puxa vida, o que você está falando aí é insanidade, é irresponsabilidade. Como que eu não vou preocupar com a minha dívida? Como eu não vou preocupar com ciclano, com beltrano? Aí que você se engana. Você vivendo, dando o seu melhor a cada dia, você aprende a gerir o seu psique, você aprende a gerir os problemas cada dia, cada qual no seu lugar. É impossível resolver tudo de uma vez só. Se fosse fácil, ou se fosse possível, o Senhor Jesus não teria dado os ensinamentos nos evangelhos. Viva um dia de cada vez. Basta o mal. Basta cada dia o seu mal. Você está levando uma mochila maior que de alpinista, carregando os males do passado, de hoje e do futuro. Solte essa mochila hoje e comece a viver um dia de cada vez. E você vai ver a qualidade de vida começar a desabrochar na sua vida. Porque esse que vos fala, reiterando, era alguém que preocupava com tudo que você imagina. Das preocupações triviais até as preocupações mais bizarras, como eu disse. E eu consegui me desvencilhar desse mal tão cruel e dominador que tem assolado a humanidade. Saiba que você não é o único que se preocupa. Até hoje, você não sabia dessas verdades. A partir de hoje, você sabe como vencer as preocupações e começar a viver. Viva em compartimentos limitados. Isso te dará descanso para sua mente, te dará alívio para o seu psique, a ponto de você poder extrair o melhor da sua vida e das pessoas que te cercam. Eu me lembro que o meu estômago, ele parecia um tornado de Kansas, nos Estados Unidos, revirando quando eu estava no táxi, preocupado com tantas coisas que eu tinha. O auge da minha preocupação foi quando a Uber chegou. Todos vocês se lembram do cavalo de batalha que foi Uber versus táxi, ou táxi versus Uber. Lá estava eu, Tony Madá, tentando a todo custo resolver aquele cavalo de batalha. E eu me preocupava que eu ia sucumbir. Isso me deixava exaurido mentalmente. E eu tenho certeza que assim como a Uber, que apareceu naquela época e fez um estardalhaço no meio da praça, tem N preocupação na sua vida, mas sempre tem uma ou mais que é muito forte. Eu tenho certeza que você tem lutado com ela para se desvencilhar dela. E através dos conhecimentos que está sendo falado aqui hoje, você poderá se desvencilhar dela. Se você ler esse livro, esses 2 livros, Como Vencer as Preocupações e Começar a Viver, e Mindfulness, que é momento presente, você mudará a sua vida assim, da água para o vinho. Quem dera que esse conhecimento, falando da preocupação, fosse ensinado nas escolas. Infelizmente, não é ensinado na escola em lugar nenhum. Aliás, pouco se vê na internet alguém falando de preocupação, como vencer as preocupações e começar a viver. Um assunto tão atual que tem feito grandes e pequenos
sucumbirem. Mas eu estou aqui para falar para você mudar a sua forma de viver. Viver sem preocupação ou com menos preocupação é qualidade de vida. Você sabia que preocupação é um problema de saúde pública? Pena que isso não é falado nos postos de saúde, no governo federal, no governo estadual. Deveria ter cartilhas, mídias ensinando as pessoas como não se preocupar. Isso pouparia muitos enfermos e internações no SUS. Mas, infelizmente, no nosso país não se trata a causa, se trata muito mal o efeito. Toda causa, todo efeito, digo melhor, tem uma causa. Vivemos num universo de causas e efeito. Isso não é ensinado. Tudo que você planta, você vai colher. Não tem como você plantar abacaxi e colher arroz. E vice-versa. Se você planta preocupação, você vai colher tribulação para a sua vida, em forma de materialização do mal, em forma de enfermidade, em forma de infortúnio que você não faz ideia. Porque o universo, ele não dá o que você pede a ele. O universo, Deus, não te dá o que você pede. Ele te dá o que você emite, o seu sentimento. Lembra que eu falei lá atrás que o medo é o sentimento mais poderoso que existe? Se você teme alguma coisa através da preocupação, esse mal, infelizmente, vai se materializar a curto, a médio, a longo prazo. A ideia hoje, mais uma vez reiterando, é dar uma ordem de stop loss para as preocupações, para que ela não te consuma a sua saúde. E como eu disse, no cemitério, a maioria das mortes poderiam ser atribuída à preocupação. A preocupação, ela originou a doença que matou a pessoa. Ou seja, a causa da morte não era para estar no atestado de óbito, que pouca gente lê a causa da morte, se lê e esquece. Era para estar na lápide de todo túmulo. Fulano de tal começou a se preocupar com X, Y, W, Z e acabou desenvolvendo tal doença e veio a óbito. Parece bizarro o que eu estou falando aqui hoje, mas tem todo sentido isso. Uma vida sem preocupação ou com menos preocupação é vida feliz, é vida próspera, é vida com contentamento, é vida com paz. Eu fico muito à vontade para falar disso. Eu fiz um acordo comigo mesmo. Quando eu comecei a estudar inteligência emocional, que mudou meu psique e tornou esse taxista nessa pessoa que você está vendo, eu falei, eu não vou ficar com isso só para mim. Eu vou contar para as pessoas. Porque não teria nenhum sentido eu transformar o meu psique, a minha vida, e depois não contar para vocês. Ainda mais nessa época, nesse advento de internet, onde todas as informações são faladas. Infelizmente, tem informações ruins, informações boas. Quem quer informação boa, aqui está o banquete para você se deliciar, para você comer até se fartar com esses conhecimentos e, através disso, mudar a sua vida da água para o vinho. Quanto tempo temos? Pois bem, pessoal, estamos chegando aos momentos finais desse podcast. Lembrando que esse podcast ele será transmitido na íntegra pelo YouTube e também pelo Spotify, que agora, além de ouvir,
no seu carro, você pode nos assistir pelo Spotify. E os cortes do mesmo se darão através do TikTok, Kawaii e também pelo aplicativo do Instagram. Eu queria agradecer a participação de todos que ficaram até o final desse podcast. Esse podcast, você deve ouvi-lo mais de uma vez ou assisti-lo mais de uma vez. Assim como o livro Como Vencer as Preocupações. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu li, e cada vez que eu leio, eu obtenho um conhecimento diferente. Se você fazer o mesmo, você será triunfante nessa jornada de vencer as preocupações. Não esqueça de ler o livro Como Vencer as Preocupações e o livro Mindfulness, que é viver no momento presente, ou seja, viva em compartimento limitado a cada dia. Somente dessa forma você vai triunfar e poder gozar dos benefícios que a vida tem para te oferecer. Porque os olhos da preocupação, como eu disse lá atrás, que são os óculos, digo melhor, ofuscado, riscado, velho, você só consegue ver a vida com a perspectiva ruim quando você deixa cair os óculos da preocupação e coloca novos óculos. Você começa a ver a vida com a nova perspectiva de vida. E é essa vida que eu quero que você acesse a partir de hoje. Ok, pessoal? Um forte abraço a todos e até o próximo podcast.